Bom, primeiro, o que a gente faz? A gente escolhe o cenário, certo? Bom, vocês podem escolher qualquer cenário, tá bom? Vai da criatividade de vocês. Eu vou escolher o... Deixa eu ver aqui... Esse. Pronto. Agora a gente vai precisar colocar 2 atores. Que é a bola e o peidozinho, que é a taubinha. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pronto. Pronto, até aqui tudo bem? Certo. Deixa eu vir aqui. Ajeitar. Tá. O que a gente precisa fazer agora? Precisa programar e delimitar. No caso, ele precisa... Se ele não conseguir bater e ele cair, o joguinho tem que parar, tá bom? Para isso, a gente precisa colocar uma linha aqui embaixo. Então, vamos lá. Opa. Nesse aqui. Pronto. Pode ser uma linha bem tranquilinha, assim, só para delimitar mesmo. E agora é só voltar lá pro código e começar a programar. É bem tranquilinho o jogo, é mais para iniciar mesmo no projeto de desenvolver esses joguinhos no Scratch, tá bom? Então vamos lá. Quando a bandeirinha for clicada, eu quero que aponte para a direção. Inclusive vamos programar aqui a bolinha. Quando a bandeirinha for clicada, assim, cada atorzinho e cenário pode ser programável, tá bom? Então vamos lá. Aponte para a direção 45, tá lá. Aponte para a direção 45. Pronto. Para ela ficar batendo aqui nas bordinhas. Então, eu quero que essa parte aqui se repita sempre. Que é a parte que ela vai se mover. Então, a gente vai lá em movimento. Eu vou deixar 20, mas se vocês quiserem colocar 30, 25, fica à vontade. Ou menos. Então, vamos usar outra estruturazinha. Que é pra quando ela tocar aqui, nessa parte roxa, ela vai ter que parar. A bolinha vai ter que parar. Então, se a gente precisa de um sensorzinho, para escolher a corzinha que ela tem que parar, é só clicar nela, vir aqui, ó, nessa partezinha aqui de baixo, clica e aperta em cima da cor. Ele já escolhe a corzinha que tá aqui embaixo e fica bem tranquilo. Então, eu quero que pare. Então, eu vou lá em eventos, em controle aqui embaixo e paro todos. Sim, precisa de outra coisa, que no caso é, se tocar na borda, volte, porque senão ela vai ficar indo infinitamente. Se tocar na borda, volte. Vamos lá ver se ela tá funcionando. Tá. Toda vez que ela toca, para. Então, o que a gente precisa programar agora? Essa elevaçãozinha aqui, para ela poder se movimentar. Então, vamos lá em eventos. Quando a bandeirinha for clicada, tá tudo bem até aqui ou tá muito rápido? Pronto. Ana Clara, se você tiver com qualquer dúvida e, enfim, Isso. pode falar, tá? Pode falar, pode ligar o áudio, o VoIP, fica à vontade. Sim. Pode interromper se quiser. Uhum.
Não se preocupa. Pronto. Aqui é bem simplesinho essa parte, que eu preciso que ele se repita sempre, que ele se mova para onde o mouse está indo, pra gente ter um certo tipo de controle. Aí eu venho aqui em controle, sempre. Aí volto aqui em movimento, vá para ponteiro do mouse. Essa aqui é o atorzinho, a taubinhazinha, a elevação, certo? Por isso que eu tá clicado nela aqui, ó, selecionado. Agora eu vou voltar para a bolinha, certo? Para poder programar a parte de pontuação. E para quando ela tocar nessa elevaçãozinha aqui, ela ir para cima e não passar direto. Então vamos lá, afastar um pouquinho aqui. Novamente, quando a bandeirinha for clicada. Aí agora eu preciso de uma variável, certo? Para poder armazenar os pontos de quando ela for, cada vez que ela tocar na elevaçãozinha, vai ser, por exemplo, 10 pontos. Aí eu venho aqui, criar variável, coloco pontos. E vai ficar aparecendo aqui em cima. Tá. Mude. Isso aqui ainda é em variáveis. Mude pontos para 10. Opa. Aqui eu vou precisar... Vamos continuar. Depois eu explico por que eu vou precisar deixar 0 aqui. Porque senão toda vez que ele reiniciar, vai ficar com 10. Aí vamos lá em controle de novo. Sempre. Utilizando um se. Porque a gente precisa, se por acaso ele tocar na elevação, faça isso. Se. Aí vamos em sensores de novo. Já seleciona aqui. É só clicar em cima assim e selecionar. Adicione. Então, cada vez que ele tocar, ele vai adicionar 10 à minha variável. Que no caso vai ser pontos. E eu preciso que ela gire também. Então, gire. Isso é tudo a bolinha. E eu vou colocar um pequeno delayzinho pra ela não bugar, tá bom? Espere. Deixa eu vir aqui, espere um segundo. Pronto, vamos ver como é que ela tá. Clicar aqui, opa, clicar aqui. Ó, já tá funcionando o joguinho. Passou, parou. Aí se eu apertar aqui de novo, o sistema de pontos já zerou. Então ele tá fazendo o que a gente quer. Só que um joguinho, né, ele não é só pontuação e coisas animadas. Eles também tem som, porque o som deixa o joguinho mais animado. Então, como a gente utiliza som no Scratch? A gente vem aqui nessa aba e pode escolher o som que quiser aqui. Ou você pode gravar também. Ou carregar o som pra cá. O Scratch é bem dinâmicozinho. Então, eu vou escolher 3 tipos de som. Um para quando o jogo começar. Um para quando o jogo bater na linhazinha aqui, a bolinha bater na linha e acabar. E um quando a bola estiver batendo na elevaçãozinha. Tá bom? Até aí, ok? Certo. Então vamos lá. Para escolher, eu venho aqui, selecionar um som. É só passar em cima, ó, que ele vai tocando.
como eu já sei o sonzinho que eu vou querer, é o Connect. Eu vou selecionar ele e vou tirar os outros, certo? Vou selecionar o próximo, que vai ser o trompete. Esse aqui, que vai ser o sonzinho quando a gente perder, tá bom? E vou selecionar o boing, que vai ser quando bater na elevaçãozinha, a bola bater na elevaçãozinha. Ó, vem. Vou voltar lá pro código, tá bom? E vamos colocar, posicionar o som. Vamos lá. Quando a bandeira for clicada, é só trocar aqui, ó. Eu quero que toque o som Connect. Se quando for na parte que ele tocar no roxinho aqui, que é quando a gente perde, eu quero que toque o som deixa eu ver, é o bang, é o trumpet, quero que toque o som que a gente perdeu, que a gente deixou lá, que vai ser do perder. Deixa eu só arrastar esse aqui um pouquinho pra baixo, pra não ficar um em cima do outro. E quando bater na elevaçãozinha, eu quero que toque esse sonzinho aqui. Vamos lá ver se tá funcionando. Ó. Pronto, o som tá funcionando. E é isso, o nosso joguinho de hoje é isso. Se vocês quiserem manipular mais ele, trocar o fundo, colocar mais coisa, fica à vontade, tá bom? Eu só queria que vocês mandassem um print de como ficou o joguinho de vocês, ou o link pra gente no grupo, pra gente poder colocar no Instagram e afins. E se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o joguinho de hoje, sobre o Squash, assim, em geral, fica à vontade, pode perguntar, tá bom? A gente explica e reexplica quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Se for qualquer dúvida remanescente, ou se vocês têm alguma sugestão do que a gente podia fazer para melhorar o joguinho, enfim, outras funcionalidades vocês podem falar, que a gente tenta desenvolver com vocês, vai aprendendo junto também. Isso aí. Bom, acho que era só isso hoje do Scratch, né, Thaís? Isso, Porque na aula passada a gente já deu uma boa introdução, a gente fez 3 exemplinhos. Aí eu vou apresentar agora um slidezinho que a gente apresentava nas escolas quando a gente dava aula presencial sobre algumas mulheres importantes para a ciência. Meu microfone estava desligado, mas vocês estavam vendo minha tela? Gente? Sim, sim. Ok. O meu também, sim. Avisem se vocês não conseguirem ver, ou se tá tudo ok. Bom, quando a gente começava das oficinas nas escolas, né, presencial, Malu, se ela quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade também, porque ela participava de todas. Mas a gente sempre começava, assim, as nossas oficinas no geral, fazendo um exercício com as meninas que era pedir para elas imaginarem algum cientista e para elas desenharem esse cientista com a primeira coisa que viesse à cabeça delas. Qual seria a imagem de cientista que viria à cabeça delas? E a maioria delas sempre imaginavam algum homem, enfim, um cara mais velho, enfim, mais experiente. E poucas delas imaginavam que cientistas podiam ser mulheres de qualquer idade, jovens, mais velhas, enfim.
E aí a gente criou esse slide, que inclusive está postado lá no nosso Instagram, que é MCCUFPB, para conseguir mostrar um pouco de algumas mulheres que têm feitos enormes que muitas vezes a gente não sabe quem são. E a gente queria mostrar que por trás desses grandes feitos existem mulheres. A primeira delas, que a gente sempre fala desde a primeira aula, é a Ada Lovelace, que acho que para quem faz computação, quem entra no curso, já conhece um pouquinho da história dela, porque ela foi a primeira mulher a programar, digamos assim. Ela viveu, acho que no século 17, 18, não tenho certeza, mas ela foi a primeira pessoa no mundo que conseguiu desenvolver um algoritmo para conseguir programar em uma máquina. Obviamente a máquina não era um computador, era totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia, mas ela foi a primeira pessoa que teve a ideia de criar uma sequência de passos, que seria um algoritmo, de maneira matemática, para conseguir programar alguma instrução para que essa máquina pudesse resolver. Então ela é considerada a primeira programadora e é muito importante para a história da computação. A segunda que eu trouxe aqui é Grace Hopper, que ela é considerada uma das pioneiras nas linguagens de computação mais amigáveis, que são linguagens um pouco menos matemáticas, um pouco mais legíveis para linguagem natural, digamos assim. Obviamente não era como as linguagens que a gente tem hoje em dia, que são de altíssimo nível, como Python, C, enfim. Mas era uma linguagem que já era mais amigável para as pessoas conseguirem programar. Então, ela foi uma cientista da computação muito importante para a época dela e até hoje, porque a partir do que ela desenvolveu, outros cientistas conseguiram cada vez mais aprimorar até chegar no que a gente tem hoje. Hedy Lamarr, ela era uma atriz e cientista, e ela trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial com um projeto, que na verdade é uma invenção, né, que ela criou, que era um sistema que conseguia mandar mensagens secretas para que não fossem interceptadas, né, no período de guerra. Então ela desenvolveu todo esse sistema que foi utilizado durante a guerra, e essa tecnologia foi utilizada posteriormente por outras pessoas como base para a criação do Wi-Fi. Então, se não fosse ela, muito provavelmente a gente não teria o Wi-Fi como ele é hoje, ou a gente teria demorado muito mais para desenvolver isso, porque ela desenvolveu isso, acho que na década de 40, 30, por aí. Então, ela também foi muito importante porque a gente vê atualmente, e eu acho que muita gente sequer sabe que o Wi-Fi só foi desenvolvido graças aos estudos preliminares de uma mulher. Maria Telkes era uma física, uma doutora em física, que foi a primeira pessoa, ela junto com uma amiga que era arquiteta, que desenvolveu os painéis solares. A arquiteta meio que ajudou ela a ter essa ideia de que a gente podia gerar energia a partir da luz solar, e ela inventou e desenvolveu todo o mecanismo para que isso fosse possível. Então, as casas hoje em dia que tem painéis solares que obviamente foram aprimorados com o tempo pela indústria, mas elas só existem porque essa doutora Maria, ela conseguiu desenvolver todo esse mecanismo para que isso desse certo. Shirley Jackson, ela foi também uma doutora em física que ela realizou diversas pesquisas que permitiu a invenção do fax, que é algo que a gente não usa mais tanto hoje em dia, né? Do telefone, enfim. Mas o conjunto de coisas das pesquisas que ela ajudou a desenvolver foram muito necessários para aprimorar as tecnologias dos telefones até chegar no que eles chegaram hoje em dia, né? Então, o fax, o telefone de toque, cabos de fibra ótica, identificador de chamada, enfim. Tudo isso só existe graças às pesquisas que ela desenvolveu. Então, novamente, muitas pessoas nem imaginam que por trás de um aparelho celular ou telefone, ou enfim, existiu uma figura feminina que foi de extrema importância e relevância, porque se não fosse ela, a gente não estaria, talvez, com esses sistemas desenvolvidos hoje em dia. Mary Keller, ela foi
a primeira mulher a ter um PhD em ciência da computação. Para quem não sabe, PhD, né, é um doutorado que você faz no exterior. E além dela ser a primeira mulher a ter esse doutorado em ciência da computação, o que é muito importante, né, para toda a comunidade, ela ainda foi uma das pioneiras na linguagem de programação BASIC, que, enfim, foi utilizada por muito tempo. Também foi uma linguagem que foi usada como base para o desenvolvimento de outras linguagens que a gente utiliza hoje em dia. Então também foi de extrema relevância a participação e a contribuição dela para as pesquisas, né, para a comunidade acadêmica. Essa outra moça, Jan Semet, não sei o certo nome, ela também foi uma cientista que colaborou muito com a pesquisa e desenvolvimento de linguagens de computação. Ela criou essa linguagem chamada o Forma, que auxiliava ao desenvolvimento de cálculos complexos. Então, cálculos que eram extremamente extensos e, enfim, que as pessoas só desenvolviam normalmente na mão ou então em sistemas bem mais robustos, foram muito facilitados graças ao trabalho dela, que desenvolveu essa linguagem, e por essa linguagem o computador conseguiu começar a efetuar cálculos complexos de uma maneira muito mais simples e cada vez se aprimorado graças aos estudos dela. E outra observação que eu coloquei aqui, que eu quase esqueci, é que ela também participou de várias atividades voltadas à inclusão de mulheres na tecnologia. Então, além dela ser uma desenvolvedora de algo que foi extremamente importante, ela também sempre lutou por essa causa, de incluir mais mulheres no mercado de trabalho tecnológico, querendo ou não, até hoje ainda é bem masculino. E é isso que a gente também tenta reverter com o nosso projeto, né? Tenta estimular mais meninas a entrarem nessa área. Carol Shaw, ela foi uma... Acho que ela era cientista da computação, se eu não me engano. E ela trabalhava como engenheira de software, né? Porque a engenharia de software, ela pode ser uma sub-área da ciência de computação no geral. E ela foi a primeira mulher a trabalhar na indústria de games no geral. Ela trabalhava para a Atari, que não é da nossa época, mas eu acho que é da época dos nossos pais, que era uma indústria de videogames muito famosa na época. E assim, ela trabalhava num ambiente totalmente masculino e ela foi uma das pioneiras no desenvolvimento de diversos jogos que eram muito, muito famosos na época. E ela trabalhava tanto na parte do software mesmo, que era o desenvolvimento do jogo, enfim, toda a estrutura do jogo, quanto na parte dos microprocessadores e na parte estrutural dos videogames em si. Então ela também trabalhava no hardware, na parte física, e trabalhava desenvolvendo jogos, e enfim, ela trabalhava em todos os processos possíveis e ela foi bastante importante para a indústria dos videogames por muito tempo. Margaret Hamilton, ela eu acho que é uma das cientistas mais famosas, assim, mais conhecidas, que também era uma cientista da computação, porque ela trabalhava nesse laboratório de instrumentação do MIT, e ela foi a inventora de um software. Ela desenvolveu um software que era um programa de voo utilizado no projeto da Apollo 11, que era a missão de levar o homem até a Lua. Então, o homem só conseguiu ir à Lua na missão Apollo 11 graças ao software que Margaret Hamilton desenvolveu. Esses livros que ela está segurando nessa imagem, todos eles são os códigos do programa que ela escreveu à mão. Então, haviam inúmeras possibilidades do pouso na Lua ser abortado e falhar, enfim. Mas graças aos estudos dela e ao desenvolvimento do software que ela conseguiu fazer, que foi permitido que a missão fosse concluída com êxito. Então, até hoje, ela é muito famosa no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos, né? Ela já ganhou diversos prêmios por isso e, enfim, é uma das cientistas que, ao meu ver, tem mais reconhecimento, porque, infelizmente, as outras, às vezes, não são tão reconhecidas. Até são, mas não popularmente.
E por fim, eu coloquei uma cientista mais atual, que é Kate Bowman. Talvez vocês tenham ouvido falar nela no ano passado. Que ela é uma engenheira eletricista, se eu não me engano, com uma pós-graduação em ciência da computação também. E graças a ela, a gente conseguiu ver pela primeira vez a imagem de um buraco negro, né? Ela pesquisou todos os métodos computacionais para geração das imagens, enfim. Ela foi a principal responsável pela reprodução dessa imagem que nunca tinha sido vista, né? Já tinha sido simulada por outros cientistas, enfim, com softwares diversos, mas nunca tinha sido capturada realmente uma imagem. E essa imagem só conseguiu ser capturada graças ao desenvolvimento dela nesse software, que permitiu, de fato, capturar a imagem utilizando esse telescópio, que era o Event Horizon. Enfim, basicamente é isso. A gente sempre mostra esse slide para as meninas porque a gente pode utilizar eles em outras aplicações. Tipo, ano passado a gente fez um quiz com algumas alunas de uma escola no Valentina. Elas foram para a UFPB para a gente ter algumas aulas práticas e realizar um quiz com as perguntas relacionadas a essas mulheres que eu levei para elas, né, importantes para a ciência. Obviamente, tem várias outras mulheres que fizeram feitos incríveis e tecnologias incríveis que a gente utiliza até hoje. Mas eu separei algumas das mais famosas, enfim, para mostrar elas. E aí a gente fez um quiz com elas, utilizando o App Inventor. Mas o quiz não ficou tão extenso, eu acho que a gente só conseguiu fazer 3 perguntas no máximo. E porque o tempo era corrido e elas só conseguiam desenvolver esse quiz na UFB. E a gente só teve 2 visitas. Então, é legal mostrar para vocês, porque a gente também pode desenvolver algum outro projeto baseado nisso. Usando o App Inventor mesmo, ou usando o Scratch também. Não sei. Então, se vocês tiverem ideias sobre aplicativos que a gente pode desenvolver, ou algum jogo, alguma coisa utilizando isso, seria bem interessante, porque a gente consegue popularizar, né, essas mulheres que fizeram feitos históricos e que muitas vezes não são reconhecidas. E basicamente é isso. Thaís? Oi. Então, meninas, vocês têm alguma pergunta? Alguma sugestão? Fica à vontade, tá bom? Eu vou só repassar aqui o Scratch pra Alessandra, que ela chegou por último. Então, Alessandra, a gente fez um joguinho, o Pong, certo? Vou mostrar pra tu como ele tá funcionando. Ó. Pra isso, a gente precisou definir o cenário. Vindo aqui. Tu tá com o Scratch aberto, Alessandra? Ah, porque eu tô... Foi mal, eu não compartilhei a tela. Laura, tu pode... Ai, sim, desculpa, eu esqueci de parar de apresentar. Acontece. Pronto, pode apresentar. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai. Tá conseguindo ver agora, Alessandra? Tá conseguindo ver de boas? Pronto. Então, como eu tava falando, a gente fez um Pong. Esse joguinho bem simples, só pra iniciar os nossos desenvolvimentos no Scratch. E quando você perde, ele faz... Então, pra que isso possa ocorrer, a gente tem que programar. Mas primeiro a gente tem que decidir qual vai ser o cenário. Pode decidir as cores também, vindo aqui em fantasia. As cores, mudar a cor do balãozinho, da bolinha. Enfim. Depois que decidiu, que veio aqui, escolher o cenário. Pode escolher qualquer cenário. Fica à vontade. Tu tá com o Scratch aberto? Alessandra? Ah, sem problemas. Tu pode entrar pelo celular também. Eu vou te
eu vou deixar o link, tá bom? Assim que a oficina acabar, eu vou deixar o link. Se tu quiser ver depois, eu vou te explicar aqui bem por cima como ele funciona. Qualquer dúvida, se tu quiser perguntar depois pelo grupo ou no privado, fica à vontade, tá bom? Então, pra bolinha poder funcionar, eu programei 2 blocos. Que foi esse aqui, ó, que faz ela andar e ela acabar o joguinho quando bater na linha roxa, tá bom? E esse aqui, que é o sistema de pontuação e que faz com que ela consiga bater na elevaçãozinha, ó, e conte. Bem simples. E pra essa elevaçãozinha poder ficar se mexendo, eu vim aqui em ator, nessa parte aqui de ator, e cliquei nela. Vim aqui em eventos, quando, estrutura de controle e movimento. Vá para... Novamente ele vem com posição aleatória. É só clicar em cima, ó, que vem ponteiro do mouse, bola e assim vai. Pra eu poder ficar mexendo com o ponteiro do mouse. Tá bom? É bem simplesinho de se mexer. E esse foi nosso joguinho de hoje. Ó, deixa eu vir aqui. Cada vez que ele toca, ele faz um sonzinho. Quando a gente perde, ele faz outro som. Quando inicia, faz outro som. Deixa eu ver aqui. O que mais? Sim, temos um sistema de pontuação também. Que cada vez que ele toca na elevaçãozinha, no verde, ele aumenta 10 pontos. E toda vez que reinicia o joguinho, ele volta pro 0. Foi isso, bem simplesinho mesmo, só pra iniciar. Tu conseguiu entender direitinho? Pronto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, além de vocês poderem tirar sempre, tanto agora quanto no grupo, eu acho, não sei se Thaís postou a outra aula que a gente fez, eu acho que sim, né, Thaís? Vou postar hoje. Certo, aí a gente manda o link para vocês, porque na outra aula tem 3 projetinhos ainda mais básicos que esse. Caso vocês queiram ver, assim, como mudar mais o cenário, os personagens e mexer em coisinhas bem simples. Tipo, a gente explicou como usa as variáveis, enfim. Aí, caso vocês queiram ver também, eu acho bem interessante. E é uma aula rapidinha também. Isso. E lá no canal, que a gente tá postando no nosso canal, já tem um tutorial do Scratch, como mexer, assim, os primeiros passos, sabe? Bem pequenininho, assim, bem direto. E também, vocês podem acessar o Scratch pelo telefone. Basta, quando você entrar lá no site, colocar a versão para computador. Aí fica bem melhor de se trabalhar, tá bom? Ele é bem acessível, tanto no celular quanto no computador. Você pode mudar também, normalmente ele vem em inglês. Aí você pode mudar, alterar para português. Basta só você entrar em criar. Aí vai ter um íconezinho de mundo. Você clica, aí põe para português. Quando você entrar de novo no Scratch, já vai estar em português. Tá bom? E é isso. Alguma dúvida? Sim, não esqueça de quem fez mandar um print pra mim pelo grupo ou no privado pra eu poder colocar no Instagram, tá bom? Compartilhar um pouquinho do que vocês fizeram, tá? E eu vou colocar o link do joguinho de hoje e o do meu perfil no Scratch no grupo, caso vocês queiram ver os outros projetos que a gente já fez, tá? E eu acho que é isso, né, Laura? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só isso mesmo. Só que se vocês tiverem qualquer ideia de projetinho no Scratch, tanto utilizando esse tópico que eu falei, né, de mulheres importantes para a ciência, quanto qualquer outra coisa aleatória, qualquer joguinho ou outra coisa, vocês podem sugerir que a gente tenta fazer aqui e trazer para vocês. A gente tem aula de dúvidas, então a gente pode trabalhar com isso. Isso aí. A gente pode estar sempre marcando aula de dúvidas também, se vocês tiverem... Sim. À medida que vocês tiverem dúvidas, é só avisar. A gente escolhe um dia na semana e marca. Né, Laura? Sim. Fique bom pra vocês também, né? Pra maioria. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação.
E ficamos por Obrigada, aqui. até a próxima. Até a próxima.